meus amigos e minhas amigas de Pernambuco e do Brasil. Estamos começando mais um Debate na Nova. Abraçando a todos vocês que estão acompanhando a nossa programação desde cedo, desde o Sérgio Dionísio, passando pelo Marco Silva, pela Valesca, pela Doris, né, com programas femininos aí no meio da tarde, né, a programação da Universal, né, o nosso querido Edson Araújo, e agora é a nossa vez aqui na tela da TV Nova Nordeste. O debate de hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Até onde vai o poder da mente? Eu saí daqui ontem, né, depois do debate que nós fizemos sobre a influência, né, da alta dos preços na economia, né, e principalmente com as surpresas que nós encontramos. A gente está com mania de pesquisa agora. Eu estava antes do programa começar, a gente estava falando sobre pesquisas, né, que a gente está fazendo aqui com os programas da casa, e ontem nós pesquisamos os alimentos, né, a questão da alta dos preços, e eu fiquei surpreso com os 11 itens, 11 principais itens, né, que são campeões de alta dos preços, né? E, por incrível que pareça, entre os 11, apenas 3, né, são esses que estão falados aí, né? O combustível, né, a energia elétrica, né, enfim, esses que estão sendo bastante falados. A maioria era cebolinha, batata, pimentão, né, que são itens da cesta básica que praticamente dobraram. Eu saí daqui tão revoltado ontem, tão revoltado, porque não tem que justifique isso. Não dá para justificar, não dá para aceitar esse tipo de coisa, né? Mas às vezes, quando se começa a falar no aumento da gasolina, no aumento da energia, no aumento disso, no aumento daquilo outro, o camarada no desespero que tem o seu comércio, para remediar a situação de casa, não é nem para ganhar dinheiro, para remediar a situação de casa, eu vou aumentar logo aqui, que é para poder eu não me quebrar depois. Aí aumenta, aí prejudica ainda mais, né, o restante da população. E isso vira uma bola de neve, né, porque uma coisa está condicionada à outra, né? A nossa mente acaba levando isso. O cara que vive pensando que vai dar tudo errado na vida, tenha certeza que ele vai ser eternamente um cara infeliz, uma pessoa infeliz. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida disso, por isso hoje nós vamos debater este assunto. É um tema leve, é um tema que antecede a nossa sextou, né? A nossa sexta-feira, né, mais artística, né, mais leve, né? Mas nós vamos refletir um pouco sobre isso, né? E eu quero apresentar os nossos debatedores para vocês de casa, sempre lembrando que nós vamos liberar o nosso telefone para quem quiser fazer perguntas e participar do programa através do WhatsApp. Não adianta ligar, ou tentar ligar normal, ou tentar falar ao vivo. Não dá. Você escreve no WhatsApp, a gente lê aqui, né? Ou manda sua mensagem, gravando a mensagem e mandando pelo WhatsApp também. Aí a gente pode colocar aqui na tela para a pergunta ou a sua opinião para os debatedores de hoje. Inteligência emocional. Até onde vai o poder da mente? Esse é o tema de hoje, apresentando aqui a Isabelle Spinelli. A doutora Isabelle é psicóloga, mestre em gestão de recursos humanos, é coach, analista de perfil comportamental, atua na área de desenvolvimento humano. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Pedro. É um prazer imenso, uma honra imensa estar aqui hoje, né, debatendo sobre um assunto que eu tanto gosto, né, de falar, que faz parte do meu dia a dia e que é transformador, né? Eu já venho estudando sobre a inteligência emocional e colocando a mesma em prática há alguns anos. E tenho a minha vida, assim, cada vez mais transformada, né? Como você falou, a nossa comunicação é tudo. Então, a gente atrai aquilo que a gente comunica. E muito especial estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Convidamos também o Marcos Duarte. O Marcos Duarte é advogado, especialista em psicologia social. É coach também, analista de perfil comportamental, palestrante, né, treinador corporativo e pessoal. Boa tarde, doutor Marcos, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Pedro. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje à tarde para contribuir com esse assunto que, como a Isabelle falou, ele é apaixonante, ele faz parte do nosso dia a dia e nós acreditamos que, de fato, que o nosso comportamento ele gera resultados.
Então, a partir do nosso comportamento, nós podemos medir os nossos resultados. Você falou, é um assunto leve, mas é um assunto extremamente importante, está na pauta do nosso dia a dia, né? É verdade. No momento pós-pandemia, a gente precisa entender sobre saúde emocional, saúde da mente, tudo isso é muito importante. Até porque esse período de pandemia, doutor, eu acho que nós poderíamos dizer isso com uma certa força de que o comportamento mental das pessoas piorou muito. Sim. Né? Não só do ponto de vista pessoal, de convívio com a família, algumas pessoas descobriram que tem família, né? Mas a maioria das pessoas descobriram que, meu Deus do céu, eu não sabia que era tão complicado assim, né? Eu acho que a gente pode dizer isso com uma certa força, né? Exatamente, porque na verdade nós entendemos que a nossa vida é uma vida sistêmica. O que é uma vida sistêmica? O Pedro e qualquer um que está nos vendo nesse momento, nós desenvolvemos vários papéis numa vida só. O Pedro é o pai, é o filho, é o empresário, é o apresentador, é o comunicador. E o que é que acontece? Muitas vezes nós deixamos que a vida nos leve a perder, não, mas investir muito tempo numa só área. E quantas vezes a família, ela sofre com tudo isso? E esse momento de pandemia nos levou para dentro das nossas casas. E quantas vezes a gente se surpreende ou se surpreendeu com comportamentos, com atitudes, com situações que nós não estávamos acostumados a viver. E é um momento importante, é um momento de reflexão sobre tudo. O nosso trabalho é um trabalho de reflexão, de consciência, de trazer clareza a respeito daquilo que é a nossa real condição, que tem uma repercussão direta nos nossos comportamentos. Eu já vi que tem alguém aqui no WhatsApp, eu não sei qual das duas convidadas é a Larissa ou é Edinalva? Edinalva, é doutora Edinalva Mariano, psicóloga, mestre em psicologia, saúde, neuropsicóloga, né, especialista em saúde mental, álcool e outras drogas, especialista em direitos humanos, membro do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Idosa. Né? Boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Está nos ouvindo bem aí? Estou ouvindo perfeitamente. Boa tarde. Obrigada pelo convite mais uma vez, e é um prazer, né, como os nossos colegas de trabalho bem falou, essa questão do comportamento, da inteligência, Muito bem, eu pediria só para o pessoal da produção dar uma organizada aí nessa internet, muda de lugar, porque às vezes quando muda de lugar, ela está pelo celular aparentemente, né, melhora o sinal da internet, né, e aí a gente consegue ouvi-la com maior tranquilidade. Deixa eu divulgar, repetindo o nosso tema de hoje, inteligência emocional, até onde vai o poder da mente. Esse é o nosso tema do debate de hoje, 995059441, telefone para quem quiser fazer perguntas. O WhatsApp já está livre para a sua participação. Seja bem-vindo, você que nos acompanha em todo o estado de Pernambuco, você que está aqui na região metropolitana e nos assiste no canal 22.1. Vitória de Santo Antão no 22.1, Garanhuns e toda a região do Agreste Meridional de Pernambuco no canal 25.1, Caruaru no canal 31.1, Arco Verde no 22.1, Limoeiro no 22.1, Ipojuca 46.1, você que está pelas redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube, no @TV Nova Nordeste, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Bom, para a gente deixar claro logo isso, o que vem a ser, doutora, a inteligência emocional das pessoas? Inteligência emocional nada mais é do que nós compreendermos, né, percebermos, em primeiro lugar, as nossas emoções, o que está se passando dentro de nós. E a partir daí, entendermos essas emoções. Qual é a origem dessas emoções? O porquê eu estou sentindo isso? E aí, entendendo essas emoções, a gente vai poder gerenciá-las da melhor forma, direcioná-las da melhor forma. Então, a inteligência emocional nada mais é do que o conectar-se consigo mesmo e extrair o melhor de nós, em qualquer que seja a situação, e conectar com o outro e extrair o melhor do outro em qualquer que seja a situação. Então, passa pela percepção, entendimento e gerenciamento das nossas emoções.
E a gente só vai conseguir se relacionar melhor com as outras pessoas quando nós entendermos a si mesmo. Marcos trouxe a questão da pandemia, o contexto da pandemia, que é algo... Nós fomos confrontados com um momento, um contexto totalmente inusitado. As pessoas estavam acostumadas a olhar apenas para o externo, o olhar para fora, para o fazer, para o ter. E de repente nós não tínhamos mais nada disso. Houve uma época em que nós não podíamos nem sair de casa. Precisamos ficar no isolamento. E aí, dentro desse isolamento, eu precisei, obrigatoriamente, entrar em contato comigo. E muitas pessoas entraram em conflito daí. Por quê? Porque estavam habituadas apenas a olhar para fora. E tiveram que passar a olhar para dentro, para as suas emoções. Então, a inteligência emocional nada mais é do que perceber, entender e gerenciar da melhor forma, em qualquer que seja a situação. Seja uma situação positiva ou uma situação desafiadora. Sempre batendo em cima do nosso tema de hoje, inteligência emocional, até onde vai o poder da mente. Eu vou passar aqui para o doutor Marcos Duarte, para ele fazer esse contraponto aí com a doutora. Sim. Mas antes, deixa eu introduzir também no debate a doutora Larissa Lima, que é nutricionista, personal trainer, mentora de emagrecimento comportamental por profissionais e fundadora do Instituto Brasileiro de Emagrecimento Comportamental, Master Coach em hipnoterapia. É isso mesmo? Você é daquela mandrake que para tudo. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite, boa tarde. Eu me lembro que passou um desses caras que fazia esse negócio de hipnose, e eu tinha um programa de auditório, Só eu abrir um parênteses aqui, minha gente, para contar isso. Isso viralizou, tá na internet aí, para quem quiser ver. O camarada começou a fazer uma hipnose com todo mundo e a pessoa saía completamente, perdia a noção do tempo, do espaço, caía no chão, literalmente. Eu digo, esse cara quer estar enrolando, pô, porque eu vou fazer esse negócio aí. Aí fui fazer. Rapaz, pra que eu inventei de fazer isso? Não é que eu caí? A hipnoterapia, ela exatamente mostra o quão poderosa é a nossa mente, Todo o processo de hipnoterapia, ele é uma auto-hipnose. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, se a pessoa está aceitando ali a sugestão, com certeza ela vai conseguir fazer parte do processo. E o poder é mais pessoal mesmo, da própria pessoa, de acreditar que a hipnoterapia, que a hipnose vai funcionar, do que do próprio hipnoterapeuta. Doutora, já que a senhora falou isso, eu vou colocar exatamente o que eu falei aqui no começo do programa. A pessoa que não acredita que nós vamos conseguir vencer, que nós não vamos conseguir superar e que se deixa contaminar por tudo isso, olha, é alta daqui, alta dali, alta daqui, o mundo vai se acabar, não tem jeito. Essa está propensa mesmo a se acabar. Sim. Antes do mundo se acabar. Sim, principalmente não só essa questão externa, mas ela ter mais probabilidade de ter doenças, de ter alguns outros prejuízos. O que acontece? O nosso pensamento, a nossa mente, ela é muito poderosa e as pessoas às vezes não têm a menor noção do poder que nós temos dentro de nós e fica colocando soluções externas, tentando buscar em medicamentos, em suplementações. Em alguns momentos essas questões são importantes, mas dentro da gente tem um poder muito grande. Então, tecnicamente, o que é que acontece? Todo pensamento que nós temos, ele gera um sentimento. E nesse gerar sentimentos, vários hormônios, vários neurotransmissores são produzidos. Então, se eu tenho pensamentos negativos, eu vou gerar neurotransmissores, hormônios, como por exemplo o cortisol, que vai aumentar o meu nível de estresse. E esse estresse aumentado, meu corpo vai reagir, ficar a todo momento se preparando para lutar ou para fugir diante de uma situação. E isso acarreta várias doenças. E o oposto também é verdadeiro. Se eu tenho pensamentos mais positivos, eu vou ter sentimentos melhores, o meu corpo ele vai funcionar de uma forma muito melhor e a minha saúde também. Tanto que a capacidade do nosso pensamento ela é tão incrível que ela tem a capacidade de ir lá nos nossos genes e alterar a expressão genética.
Olha, esse programa de hoje está prometendo. Está prometendo. 995059441 é o nosso telefone do WhatsApp para quem quiser fazer perguntas. Mas o doutor pode falar, doutor Marcos Duarte. É interessante o que ela está falando, que a doutora está falando. Fica franqueado. Quem quiser falar, doutor aqui também no WhatsApp, vamos embora. A gente costuma falar que quando uma pessoa ela acredita muito que vai dar certo, ela está certa. Ela acerta. Mas quando a pessoa acredita muito que ela não vai dar certo, ela também está certa. Mas ela está certa diante daquilo que ela acredita. É por isso que esse poder da mente, essa capacidade, quando eu falo capacidade, quando eu falo habilidade, a gente abre um parênteses para a nossa capacidade de treinar a nossa mente. Então, é tudo isso muito interessante. O poder da mente pode transformar comportamento e pode transformar resultados. Mas a grande maravilha disso tudo é que isso pode ser treinável a partir do momento em que nós nos abrirmos para isso. No caso da hipnose, ela pontuou de uma forma brilhante que o grande protagonista do momento de hipnose, do momento de transformação, não é o hipnoterapeuta, mas a pessoa que está passando pelo processo. Por quê? Porque ela se abriu para isso. Exatamente. Ela se abriu para isso. E eu quero pontuar, Pedro, que o que é que hoje nós vivemos? Nós vivemos uma sociedade extremamente ansiosa. Nós vivemos uma sociedade extremamente cheia de doenças psicossomáticas. Por quê? Por conta dessa questão. O pensamento gera sentimentos. E esses sentimentos, nós conhecemos no coach, que geram as chamadas crenças, essas crenças limitantes. Que foram o quê? Que foram produzidas em nós a partir do momento em que nós pensamos. A partir do momento em que nós nos predispomos a acreditar ou não naquilo. Veja, não é passe de mágica, não é uma coisa subjetiva, mas é algo que faz parte do nosso dia a dia. E só para concluir o meu pensamento, que a doutora Isabelle começou a falar, que é super importante a gente entender que essa inteligência emocional, ela começa a partir do momento do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Nós vivemos um tempo hoje que as pessoas querem muito conhecer o outro. Eu quero conhecer a esposa, eu quero conhecer meu filho, eu quero conhecer o patrão, meu funcionário. Mas espera aí, tudo começa a partir do momento que eu me conheço. É impossível eu conhecer o outro sem que antes eu possa ter um conhecimento a respeito de mim mesmo. Exatamente. Doutora, pode falar. E puxando aqui o que o nosso amigo Marcos falou, né, a questão do autoconhecimento, e eu já trago a questão das mudanças, né? Muitas pessoas elas querem mudar, elas querem alcançar os seus objetivos, mas para que elas consigam alcançar esses objetivos, passar pelo processo da mudança, elas precisam em primeiro lugar se conhecer e em segundo lugar entender o ponto de partida. Onde eu me encontro hoje? Como está a minha vida hoje? As minhas escolhas, as minhas decisões estão me conduzindo para esses objetivos? Estão me conduzindo para o sucesso ou para o fracasso? Né? As pessoas querem mudar, mas não querem pagar o preço do processo. É preciso entender que há um processo. E a nossa sociedade, né, ela é uma sociedade muito acelerada, então muitas vezes a gente quer alcançar os nossos objetivos, mas esquecemos de 2 pontos. A trajetória, o caminho precisa ser tão prazeroso quanto a chegada, e o nosso ponto de partida, onde eu me encontro hoje. Né? Então, esses 2 pontos são essenciais. Eu costumo dizer que mudança ela envolve 4 fases. É o querer mudar, mas o querer apenas não é o suficiente. Eu posso querer, mas posso não agir. O segundo ponto é a decisão. Eu decido que a partir de hoje eu vou mudar. Então, é decidir e agir. O terceiro ponto é o comprometimento. Eu preciso me comprometer com o processo. E o quarto ponto é a persistência. Porque os desafios no meio do caminho, eles vão surgir. Mas se eu me conheço verdadeiramente e se eu sei aonde eu quero chegar, eu vou superar esses desafios. Mas muitas pessoas param no nível do comprometimento. E se comprometem, mas se comprometem a não fazer. E, consequentemente, a não alcançar os objetivos, os resultados desejados. Eu tenho até um exemplo disso, doutora, mas eu vou deixar para colocar daqui a pouco. Eu queria trazer a doutora Edinalva, né, até para ela esclarecer um pouquinho o que o doutor Marcos Duarte colocou em relação ao que vem a ser uma pessoa ansiosa. Né? Qual é a característica de uma pessoa ansiosa, doutora?
Boa tarde. Tá conseguindo me escutar direitinho? Tá ótimo, tá ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Eu adorei a contextualização de doutora Isabel, né, do psicólogo, de Larissa, e a gente sabe que essa questão do autoconhecimento, da mudança, eu fiz algumas pontuações aqui da superação, comprometimento, autoconhecimento, e trazendo agora a fala, né, do nosso psicólogo em relação à ansiedade, né, como é que a gente consegue fazer com que uma pessoa ansiosa ele consiga ter este comprometimento, essa superação, esse desejo e tudo isso que ele vem sendo cobrado o tempo todo, né? Você precisa ter o autocontrole, você precisa ser autossuficiente, você precisa tomar as decisões corretas e isso aí provoca ainda mais esse processo de ansiedade, né? A gente sempre traz essa fala diante do paciente, dessa cobrança que a sociedade vem fazendo de todo, né? Você precisa ser inteligente, você precisa ser competente, você precisa ser ágil. São que pena, tá cortando, doutora. Tá cortando, doutora, que pena, não tá dando. A gente precisa dar uma arrumada aí para não ter corte no programa, para ficar mais legal, né? Vamos tentar organizar isso aí, produção. Boa tarde a todos, parabéns pelo programa, o assunto de hoje está ótimo. Tive um gerente que não aceitava opinião ou uma ideia inteligente de ninguém. A maior tinha que ser a dele e nunca dos subalternos. Ignorava, subestimava e até tinha retaliações sobre determinadas situações. Isso não é um problema? O camarada não está passando por um processo de isolamento? É o Ivanildo José, lá de Paulista, que está fazendo essa pergunta para a gente, doutor. No ambiente corporativo, a gente não pode deixar também de lado a presença e a necessidade da inteligência emocional, né? Nós entendemos que a inteligência emocional, ela não só, ela figura nesse ambiente familiar, de relacionamento, mas sobretudo no ambiente corporativo também. Eu acho que o líder, que ele é especialista em inteligência emocional, o líder que se conhece, o líder que conhece a sua equipe, ela consegue desfrutar de muito mais resultado da sua equipe do que ele pensa. Quantas vezes nós vemos que os resultados não são exatamente aquilo que aquela empresa, aquela equipe de vendas esperava, não é porque o produto é ruim, não é porque a equipe não é comprometida, mas simplesmente é porque falta um pouco de conhecimento da liderança do outro. Existe uma máxima no mundo corporativo que diz assim, que se eu não entendo de pessoas, eu não entendo de negócios. Então, se eu não entender de pessoas hoje, se eu não entender dos limites que ela tem, das habilidades, daquilo que ela tem de melhor, eu posso perder pessoas preciosas, porque simplesmente, não é que elas eram ruins, mas porque elas estavam colocadas no lugar errado. Elas não estavam sendo colocadas exatamente na onde elas poderiam produzir mais. E aí, Pedro, a gente traz um pouco sobre um braço da inteligência emocional, que é a capacidade de eu analisar o comportamento da pessoa, analisar o perfil comportamental da pessoa. Então, nós temos hoje no DISC, que é uma ferramenta de perfil comportamental, em que ele elabora 4 perfis. É o dominante, o influente, o estável e o conforme. Todos nós temos pelo menos um perfil desses que é predominante e um segundo que está ali presente também. Quando nós entendemos de perfil comportamental, nós entendemos de pessoas. E entendendo de pessoas, a gente consegue ter resultados muito mais expressivos. Magnífico. Pode falar, doutor. Só complementando, magnífico a sua fala, porque não só no ambiente corporativo, mas dentro de outras linhas, como por exemplo, eu trabalho com emagrecimento. Muitas pessoas também não conseguem atingir o resultado que elas desejam porque não se conhecem. E dentro dessa linha de emagrecimento, eu trago uma análise comportamental também, que é fundamental, que é o Slim Profile, que foi uma análise que eu desenvolvi lá no Instituto, que é a análise do perfil de emagrecimento. Então, tanto dentro de um ambiente corporativo, como voltado para a saúde da pessoa, se você não age conforme a sua personalidade, conforme a sua forma de funcionar, você vai estar
indo para um caminho totalmente contrário com quem você é. E aí volta mais uma vez para olhar para dentro, olhar para o autoconhecimento, né? Possivelmente esse exemplo que foi citado aí, quais são os medos reais que esse gestor, que esse líder tem, ao ponto de não permitir que os seus colaboradores tenham uma determinada opinião? Será que ele tem medo de ser manipulado e para que ele não seja manipulado, ele precisa manipular os outros? Será que ele não tem medo de que os outros escondam o tamanho que ele acha que tem? Então, quando a gente não se conhece, a gente acaba agindo de qualquer forma, sem entender por que a gente se comporta daquela determinada maneira. Então, tanto o DISC como várias outras formas de a gente entender o comportamento dos outros é fundamental. E para quem trabalha com pessoas, isso é o caminho. A gente só vai conseguir entender o outro, você falou, entendendo, em primeiro lugar, a nós mesmos, né? Nos compreendendo. Eu queria dar um exemplo. Até só para complementar, muitas vezes o comportamento que o outro tem, que me incomoda, não é do outro, é meu. É algo que eu trago comigo desde a minha infância, algo que aconteceu no ambiente familiar, que o outro apenas é reflexo daquilo. Exatamente. E aquilo acaba me incomodando. Então, olhar para dentro, conhecer as nossas emoções é fundamental. Perfeita essa sua colocação, porque a gente só enxerga no outro aquilo que há dentro de nós, né? Muito bem, deixa eu ir num rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, né, com o Debate na Nova. Vai ligando, vai mandando a sua sugestão de perguntas, daqui a pouco a gente chega com ela pelo WhatsApp 995059441, já a gente volta. Não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Gosta de coisas da cultura pop, do mundo geek, do mundo nerd? Então você está convidado ou convidada para todo sábado às 11 da manhã assistir o Órbita Geek aqui na tela da TV Nova Nordeste. É isso mesmo, Órbita Geek, 11 da manhã, todo sábado aqui na tela da TV Nova Nordeste. É Pernambuco no ar. E em órbita! Pra temperar a carne, a salada ou a sopa, tem que ser molito, vinagre molito. É o tempero brasileiro, é o mais saboroso. Tem que ser molito, vinagre molito. Seja mais exigente, seja inteligente. O segredo da boa comida é um bom vinagre. O melhor vinagre é molito. Você sabia que você pode utilizar o seu imposto de renda para fazer o bem sem pagar nada mais para isso? Seja um declarante do bem e faça a diferença na vida de quem mais precisa. Ao declarar o seu imposto de renda no modelo completo, você pode destinar até 6% para ajudar crianças e idosos da Fundação Terra. Para saber mais, acesse declarantedobem.com ou entre em contato pelos nossos canais. Aproveite essa oportunidade de fazer o bem. Olá, amiguinho de Recife! Nós, Patati Patatá, estamos chegando com o nosso show! E estaremos no Circo Máximos do dia 29 ao dia 2, feriado prolongado. Isso mesmo, na Avenida Mascarenhas de Moraes, no estacionamento da Faculdade Universo. Estamos esperando por você! Vem se divertir com a gente! Beijo, beijo, beijo! Até lá! Na sua vovó, nosso circo é o maior! Lidar com aço com tecnologia. Desenvolver um produto que traz a marca da segurança, que atende e se adapta a muitas necessidades, que tem a marca reconhecida pela qualidade e onde as pessoas fazem a diferença. Esta é a Forte Equipe, uma das maiores empresas do Brasil na fabricação de andaimes e escoramentos para a construção civil. No programa J. Ferreira agora, você vai começar a se acostumar de olhar para a cara desse velho, mas não se assuste. Isso aqui que eu vou ficar arretado, esculhambar até a mão de pantanha, não é? Mas eu posso também tratar com muito carinho quem procura agir corretamente com dignidade. Então, diariamente, às 6 horas da noite, eu vou estar aqui com vocês com o J. Ferreira agora. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam.
competindo a união demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais, necessárias ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo os seus usos, costumes e tradições. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Cuidar de sua saúde é ser poderosa. Conscientizar suas colegas é ser poderosa. Lutar contra o câncer é ser poderosa. Apoie o Outubro Rosa. Seja uma mulher poderosa. Prevenção. Atitude de quem se ama. Outubro Rosa. Mês de conscientização ao câncer de mama. Uma campanha da Rede Nova Nordeste. Estamos de volta com o Debate na Nova. O nosso WhatsApp está livre, é o 995059441, 995059441. Hoje aqui no estúdio, doutora Isabelle Spinelli, doutora Larissa Lima, doutor Marcos Duarte e doutora Edinalva Mariano, discutindo a inteligência emocional, até onde vai o poder da mente, né? Este é o nosso tema de hoje, para você mandar a sua pergunta. Aliás, tem um telespectador aqui, a Cecília, né? Mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte, né? Parabéns, doutora Isabelle, um amor de pessoa, né? É a Cecília do Janga, audiência 1000 por aqui, viu, doutora? Muito obrigada, Cecília. Vocês dão cursos, ministram aulas, tem uma clínica, por exemplo, a senhora, doutora Isabelle? Sim, no momento eu atendo como coaching, né? Realizo processos e atuo também na área organizacional. Hoje eu sou gestora da área de recursos humanos, então toda a parte de desenvolvimento humano, né, treinamentos, desenvolvimento, processo seletivo, eu executo. Né, então. Doutor? Também trabalho com processos de coaching, tanto coaching individual como também coaching em grupo. Nós chamamos, é o mesmo coach, é o mesmo processo, mas em vez de ser desenvolvido individualmente, ele é desenvolvido em grupo. E também atendo a empresas na área de liderança, produtividade, sempre trazendo essa temática da inteligência emocional. Doutora Larissa? Atualmente eu estou mais voltada para a linha de treinamentos, então tem o Instituto Brasileiro de Emagrecimento Comportamental, como o senhor falou aí no começo, e através do Instituto eu dou treinamento para profissionais que trabalham com emagrecimento e que querem conhecer mais o poder da mente e as questões comportamentais que envolvem o emagrecimento em si. Então hoje eu dou mais treinamentos para profissionais que já trabalham com emagrecimento. Além disso, ainda tem o autocontrole, né? Eu estava contando aqui as suas aventuras para chegar, um trânsito pesado. Foi necessário fazer o autocontrole. Sim, teve um autocontrole muito grande, porque às vezes tem coisas que nós não podemos controlar. Então o trânsito que aconteceu não era algo que estava dentro do meu controle. Então, o que eu poderia fazer, a minha parte era ficar bem para estar bem aqui com todos. É a regra 10-90 que a gente fala. Como é que é? Tem uma regra 10-90 que é a seguinte: 10 é aquilo que aconteceu. 90 é aquilo que eu vou fazer com aquilo que aconteceu. O grande problema é que a gente gasta muita energia com aquilo que aconteceu. A gente gasta tempo, a gente gasta energia, a gente se lamenta, a gente fica ali. E em vez da gente colocar aquilo que aconteceu no seu devido lugar, gastar toda aquela energia, gastar todo esse tempo, gastar toda essa nossa força em resolver aquilo que aconteceu. Então é a chamada regra 10-90. Focar na solução. Focar na solução. Não no problema. Ao invés das pessoas estarem preocupadas agora, focar numa solução para resolver o problema da crise. A situação o que eu posso fazer para melhorar? Já aconteceu. Exato, já aconteceu, não tenho o que fazer. Agora, eu não tenho como gerenciar o que acontece, nem sempre o que acontece externamente, mas eu tenho como gerenciar o que acontece aqui dentro, as minhas emoções.
a forma como eu vou reagir diante dessas situações. A energia está cara, né? Não tem que reclamar, tem que diminuir o consumo. Exatamente. O que eu posso fazer para reduzir a energia dentro da minha casa? Quais são as atitudes, o comportamento que eu posso ter que vai contribuir para que a energia, né, diminua? O combustível está caro, né? Pega o transporte coletivo ou faz o transporte solidário ou diminui o consumo de alguma forma, não é? Eu acho que eu acho que é sempre um momento da gente se reinventar, né? E nessa reinvenção, né, a gente fala muito na neurociência, inteligência emocional, naquilo que é o significado das coisas. Então acontece, tá caro para todo mundo o combustível. A energia está cara para todo mundo. Agora, para algumas pessoas, obviamente, que por conta de uma questão social tem um impacto maior, para outras tem um impacto menor. Qual é o significado que eu dou a isso? O que é que eu faço em relação a isso a partir de agora? E não pensem que isso está destoando daquilo que é o nosso dia a dia. Nós vemos, Pedro, que pessoas, quantos empresários não tiveram que fechar suas portas por conta da questão econômica? Isso. Quantos empresários, e pasmem, empresários que tiraram sua própria vida, chegaram ao cúmulo de tirar sua própria vida, por quê? É a gente negar uma situação? Não, a situação realmente existe. Mas qual é o significado que eu estou dando para essa situação? Enquanto muitos empresários nesse momento faliram, outros aproveitaram a oportunidade e tiveram um faturamento gigantesco, né? A gente entende que a situação que aconteceu recentemente foi uma situação bem complicada, mas quantas pessoas também não prosperaram nesse ambiente? Não se reinventaram, isso, quando na verdade o contexto era o mesmo para todos, né? Então, porque algumas pessoas prosperaram e outras, né, fracassaram. Pois é. E a gente pode trazer esse mesmo prosperar, doutora Isabelle, para o contexto familiar. Quantas famílias prosperaram, ficaram mais unidas, se conheceram mais, os pais olharam mais nos olhos dos seus filhos, os maridos olharam mais nos olhos das suas esposas, mas quantas outras famílias, como o Pedro pontuou no início, elas de fato, elas deixaram de existir pelo simples fato de começarem a conviver. Olha que absurdo a gente está falando. As famílias deixaram de existir pelo fato de começarem a conviver. E quando a gente fala de convivência, nós estamos falando de inteligência emocional, nós estamos falando de comportamento, nós estamos falando daquilo que não é só as palavras. No mundo corporativo, nós costumamos falar que as pessoas elas não vão te pagar por aquilo que você sabe, mas elas vão te pagar por aquilo que você faz com aquilo que você sabe. E no contexto familiar, eu sei que eu devo amar, mas eu tenho amado. Eu sei que eu tenho que ser carinhoso, mas eu tenho sido carinhoso. Existe um livro que as doutoras conhecem, que é as cinco linguagens de amor, né? Que eu conheço a linguagem do amor da pessoa que convive comigo, ou eu estou muito mais preocupado em me satisfazer. Eu estou muito mais preocupado em viver aquilo que eu tenho como verdade. O Kleber Vital, ele é jornalista, mora em Olinda, está assistindo o programa e diz assim: qual é a importância, então, da inteligência emocional na gestão de crises? Eu acho que isso que está sendo colocado aqui exatamente, vai de encontro à pergunta que ele está fazendo, né? E mais, a gente trazendo algumas contradições, né? Nós falamos aqui, aumento de combustível litro a R$7, né? A doutora quase infarta chegando aqui, porque o trânsito estava engarrafado, né? E continua engarrafado em várias horas do dia, mesmo com combustível caro. E aí? Pois é. Nós conseguirmos termos a capacidade, inteligência emocional, como a doutora falou, a capacidade de eu me conhecer e conhecer o outro. E isso é treinável. Então eu tenho que ter a capacidade de começar a administrar os meus picos e os meus vales. O que são os picos? São aqueles momentos em que as coisas começaram a ficar bem, né? O meu relacionamento está legal, eu estou ganhando mais dinheiro, são os meus picos. Mas acontece que a vida não acontece só nos picos. A vida acontece também nos momentos de vale, nos momentos de crise. São aqueles momentos em que a gente não está fazendo o dinheiro que a gente esperava fazer. São aqueles momentos em que as pessoas elas não estão satisfazendo as nossas expectativas. São aqueles momentos em que as coisas não estão tão bem quanto nós esperávamos. São os nossos momentos de vale. Eu costumo dizer, meus amigos, a gente é provado
as alianças, elas são firmadas em tempos de paz, mas elas são provadas em tempo de guerra. Então, no tempo de crise é que a gente, na verdade, tem que ter inteligência emocional. E pensando até nas nossas emoções, alguns estudos relacionados à física quântica, o que é que eles mostram? A nossa emoção, principalmente, não só o pensamento, mas a nossa emoção, hoje tem se falado muito nesse contexto de lei da atração, que essas questões. Então, a nossa emoção, ela tem capacidade de atrair mais do que nós estamos sentindo. Então, se eu estou, por exemplo, na ansiedade, eu estou com medo, o que é que eu estou sentindo? Esse sentimento, ele vai atrair ainda mais situações relacionadas ao que eu estou sentindo. Não é tão simples, a gente sabe gerenciar as nossas emoções, mas como o doutor falou, é totalmente treinável. Então, se eu começo a entender cada vez mais que o que eu sinto vai trazer para mim aquilo que eu estou sentindo, quando eu me percebo dentro de uma emoção mais negativa, com pensamentos negativos, como é que eu posso olhar para aquilo ali de forma diferente? E ao transformar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando em algo positivo, eu começo a atrair para mim questões positivas também. Deixa eu pedir licença para vocês aqui, eu tenho alguém precisando da ajuda de vocês aqui. Boa tarde, né? Por que é tão difícil a gente receber atendimento psicológico, né? Principalmente para quem não tem plano de saúde, onde achar um médico especialista? Eu tenho 45 anos, sou casado e tenho 2 filhos, um de 4 e um de 11 anos. Me encontro depressivo, penso no pior e não consigo achar um caminho, gostaria muito de ajuda, né? O quanto antes. Ele coloca aqui, não trouxe o nome dele, mas é alguém que certamente está precisando de uma palavra nesse momento. Quem poderia... Doutora Isabelle. Hoje em dia existem alguns centros, né, sociais que disponibilizam atendimento psicológico, tá? Ele fala aí, ele traz aí a questão do plano de saúde, mas existem sim, inclusive CAPS, que atende, presta esse apoio psicológico e ele pode estar procurando, certo? A gente fala muito, que aí eu acho que vai contribuir também nessa colocação dessa pessoa, a gente está falando muito desde o início que a nossa mente, ela é treinável. E talvez nesse momento algumas pessoas estejam se perguntando, tá, mas como nós treinamos a nossa mente, né? E tudo começa pela comunicação. É o poder da nossa comunicação. Tudo que a gente comunica, a doutora também falou muito nisso, tudo que a gente comunica, a gente pensa. Tudo que a gente pensa, a gente sente. E aquilo que a gente sente vai o quê? Se tornar uma crença. Então, se eu comunico só coisas negativas, e toda a crença ela é construída o quê? Por repetição. Então, se eu vivo repetindo todos os dias que eu não sou capaz, que eu não sou feliz, então quais são as crenças que eu vou estar alimentando e cultivando dentro de mim? Crenças de incapacidade, crenças de não merecimento. E é dessa forma que eu vou me comportar, né? E os resultados que eu vou obter serão resultados coerentes com essas crenças. Como eu posso mudar isso? Comunicando coisas positivas. Eu sou capaz, eu sou feliz, eu sou merecedora, eu sou próspera, eu sou abundante. Repetição, comunicar isso sempre, todos os dias. E aí eu vou transformar esse meu ciclo. Eu comunico de forma positiva, eu passo a pensar de forma positiva, eu vou passar a pensar que eu sou capaz, que eu sou merecedora. Eu vou começar a ter sentimentos positivos e eu vou gerar novas crenças. E essas crenças irão contribuir para que eu me comporte de forma positiva diante do mundo, diante das situações e obtenha resultados positivos. Então a gente pode mudar o nosso cenário através da nossa comunicação. Eu queria dar esse exemplo desde o começo do programa, eu acho que ele é adequado para este momento, né? Eu conheci, quando repórter, ainda na época do azulzinho da Rádio Olinda, eu girando aí atrás, catando notícias, como o Geraldo Freire dizia, né? A gente tinha um pessoal da área esportiva, né, que fazia as coberturas esportivas e tal, e tinha um repórter que era engraçado, e a gente já fazia de propósito. Né? A gente chegava perto de meio-dia, quando ele chegava vindo dos clubes, trazendo as notícias do futebol, aí a gente pegava, fulano, né? Como é que você tá? A gente já sabia qual era a resposta. Como é que tá o seu dia hoje? Ele disse, tá terrível, acordei com a dor nas costas, dor não sei o que, dor não sei aonde. Ele era eternamente do contra, ele estava eternamente de mau humor, o tempo todo tinha alguma coisa incomodando ele, e o tempo passou, e ele nunca conseguiu
profissionalmente evoluir, ficou naquilo a vida toda, né? E agora, recentemente, eu soube que ele teve um infarto e faleceu, né? E muito jovem, não tinha nem 56 anos, né? E aí é aquilo que a senhora estava colocando agora há pouco, a gente é aquilo que a gente projeta ser, aquilo que a gente quer ser, não é isso? Eu acho que exagerei na tinta aqui. Não, é exatamente isso. Exatamente isso. E aí eu trago, me permita, não é uma questão religiosa, mas é uma questão bíblica, e vamos encarar a Bíblia como uma inteligência universal. Existe um texto em Provérbios que fala assim: assim como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. Então isso é muito mais poderoso do que nós imaginamos. Isso é muito mais poderoso. Isso está presente na nossa agenda diária. Como nós acordamos, como é que nós acordamos? Existe uma verdade que, como nós acordamos, existe uma tendência da gente passar o resto do nosso dia. Então é muito mais de como nós imaginamos, como é que você tem enxergado a si mesmo. E aí eu termino minha fala nesse momento dando uma palavra para esse nosso telespectador que falou sobre isso, que a doutora Isabelle falou muito sobre comunicação. Então eu quero nesse momento aproveitar mesmo para que você vá no espelho agora e comece a comunicar coisas boas ao teu respeito. Vai parecer que é muito distante, mas é o seguinte: se já está ruim, então já tenta, né? Eu acredito que esse programa, Pedro, tem também essa visão de nós podemos estar transformando vidas nesse dia. Uhum. E eu acredito fielmente que se você for agora, você que está aí passando por um problema e tem uma visão negativa muito de si mesmo, se você for agora para frente do teu espelho e começar a declarar coisas boas sobre você, começar a declarar coisas positivas sobre você, meus amigos, isso vai gerar uma transformação tão poderosa dentro da tua mente, que vai gerar um sentimento diferente, que vai gerar uma crença diferente, e isso vai ter um resultado diferente também. Sim. E sabe, complementando, muitas vezes a depressão, quando já chega a um nível de depressão, não foi algo que aconteceu em uma semana, em 2 meses, em 1 ano. É uma história de vida que a pessoa carrega com crenças negativas, com situações que acabam gerando essa situação, né? Eu costumo dizer que quando a doença já está ali instalada no campo físico, ela já vem há muito tempo tentando nos dar sinais no campo emocional. Só que eu passei a vida toda, 40 anos, 30 anos, e hoje eu tenho, no caso do exemplo aí, a depressão. Só que reverter isso é muito mais rápido. Eu não preciso de 30 anos para ficar bem. 3 meses é suficiente para a gente conseguir alterar toda essa nossa projeção neural, alterar as nossas sinapses, que são as comunicações que os nossos neurônios fazem, inclusive modificar também a vibração dos nossos átomos, que é a constituição do nosso corpo, né? Se a gente pegar o nosso corpo e quebrar em vários pedacinhos, nós vamos ter átomos e moléculas vibrando. Então, se o telespectador faz o que o doutor aqui falou, por 90 dias, eu tenho certeza absoluta, como eu assim vejo com as minhas clientes passando por esse processo de comunicar, de pensar, de sentir de forma positiva por 90 dias, é o tempo que 90% dos átomos do nosso corpo, eles se alteram e a pessoa literalmente se transforma em uma nova pessoa. Então, fazer isso não uma vez só. Não só chegar hoje e fazer eu sou positiva, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa próspera, mas fazer isso por pelo menos 90 dias. É de graça, não tem nada a perder, e principalmente quando a gente acorda, que é um horário onde a frequência de onda cerebral da gente está aceitando muita coisa para ficar internalizada ali na nossa mente subconsciente. Então as pessoas acordam vendo notícia negativa, assistindo jornal que só aparece acidente, aparecem algumas coisas negativas, mas por que não fazer isso? Né? Não se dá essa oportunidade. E sabe um outro exercício transformador, Pedro? É o exercício da gratidão. Né? Quantos motivos nós temos todos os dias para sermos gratos? Quando a gente passa a exercitar a gratidão, automaticamente a gente passa a focar naquilo que é positivo, em tudo aquilo que a gente já conquistou até hoje. Só que nós, seres humanos, né, nós podemos ter aqui 10 coisas positivas, 10 coisas boas, 10 conquistas e apenas uma que não vai bem. Nós tendemos a focar no que não vai bem.
né? Então, quando eu exercito a gratidão, eu passo a olhar para tudo que é de positivo na minha vida. Nossa, o simples fato de respirar, a minha saúde, o que seríamos de nós sem a saúde? Né? Simples fato de acordar todos os dias. Hoje eu acordo e digo obrigada por mais um dia, obrigada por mais uma oportunidade, obrigada pela minha família, obrigada pela minha saúde. Veja quantas coisas boas nós temos na vida. Olha o que é que o Rony de Itamaracá está dizendo aqui pra gente. É muito fácil analisar quando se está de boa, né? Ser bom no bom é fácil, ruim é ser bom no ruim. Olha. Mas é exatamente isso, essa colocação cabe perfeitamente para o exercício da gratidão. Porque é muito fácil realmente nós sermos gratos apenas nos momentos de celebração e de conquistas. Mas nós precisamos ser gratos também nos momentos de escassez, nos momentos de dor. Porque são esses momentos de dor que nos forma, entendeu? Que nos fortalece, que nos transforma. Nós, diante dessa frase que ele está falando, a gente já começa a analisar o tipo de comunicação que ele tem a respeito de si mesmo, né? E quantas vezes nós demonstramos uma comunicação negativa e a conhecida corrida dos ratos, que a gente fica sempre correndo atrás daquilo que a gente quer e a gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente tem. E só para terminar a palavra da doutora Isabelle, é o seguinte: eu acho que todos nós precisamos desenvolver a capacidade de sermos gratos por aquilo que a gente tem, mas sermos insaciáveis por aquilo que a gente deseja. Porque nós não queremos só nos conhecer o estado atual, onde a gente quer. Todos nós temos sonhos. Então, nós queremos chegar num lugar também. Nós queremos, de fato, chegar num projeto, fazer com que o projeto aconteça. Complementando o que vocês falaram, tem um livro que eu gosto muito dele, que se chama O Efeito Placebo, do Dr. Joe Dispenza, que ele fala exatamente esse efeito da gratidão. Só que, explicando rapidamente, aqui estamos nós. E ao nosso redor existe um campo de energia que está relacionado aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Então, tudo que gera... É como se a gente fosse uma antena de rádio. Se eu sintonizo na rádio 103, por exemplo, eu só vou ouvir a música que está naquela rádio. Agora, se eu sintonizo em outra rádio, eu só vou ouvir a que também está passando na outra rádio. Então, se eu tenho emoções e sentimentos negativos, como, por exemplo, a ansiedade, se a gente for medir a ansiedade vibra em 100 Hz, que está relacionada ao medo. Então, o que é que eu vou fazer? A minha anteninha de rádio vai atrair mais situações para que eu me sinta cada vez mais ansioso. Agora, se eu vibro na gratidão, a frequência da gratidão é muito mais elevada, acima de 500 Hz. Então, eu vibro em situações que eu vou atrair aquelas situações para mim. E como o telespectador falou, realmente é difícil no ruim. Mas se no ruim ele começa a agradecer, não só porque ele tem, mas pelo que ele não tem, como se aquilo já fosse real. Eu não sou muito boa, igual o doutor aqui, de lembrar o versículo exato. Mas a Bíblia fala isso, que você ter fé é você ser grato por algo que você sabe que aquilo pode acontecer antes mesmo de ter acontecido. Então isso aconteceu inúmeras vezes na minha vida, na vida dos meus alunos, dos meus clientes, que quando a gente começa a agradecer pelo que a gente tem, pelo que a gente não tem, o que é que está saindo do meu campo de energia? Gratidão. Gratidão pelo que eu tenho e pelo que eu não tenho. E o que é que vai retornar? Aquilo pelo qual eu sou grato. Então, se sou grato todos os dias pela minha saúde, por ser próspera, por ter uma família abundante, por ter uma família feliz, vai retornar para mim cada vez mais felicidade. Eu queria deixar a sugestão aqui dessa última colocação da doutora para a gente fazer um outro debate, né, falando exatamente da influência da baixa frequência na vida das pessoas. Né? Porque diz que a guerra dos tempos modernos não é a guerra de bomba para lá, bomba para cá, né? É essa a guerra que muda o comportamento das pessoas, né? Que inviabiliza a situação de famílias, né? Eu não vou nem falar aqui do que o presidente fala de vez em quando, segurado naquela mãozinha na grade, mas em alguns momentos ele chegou a dizer isso durante esse período da pandemia, que nós precisávamos reagir de forma positiva diante dessa onda negativa que existia, né? E ele dizia que isso poderia mudar muito a vida das pessoas, porque nós estaríamos produzindo neurotransmissores positivos. Então, ó, eu já vi que eu não falei bobagem, é isso mesmo. Exatamente, é isso três mesmo. especialistas de campos diferentes, olha só.
Vamos marcar uma outra rodada com esse mesmo grupo aqui para a gente falar nisso. Vamos continuar esse tema, né? Esse não é um tema elitizado não, porque ele está na vida das pessoas. Ele é um tema presente em tudo que a gente faz. Isso. Quantas coisas nós falamos aqui do dia a dia, né, e que está presente na vida da gente. Mas agora nosso tempo terminou. Quando aquele caboclo chega ali e olha para mim, é porque já acabou o tema. É sinal de que J. Ferreira já está batendo ali no muro do outro lado, no estúdio do lado, para começar o programa dele. Eu quero agradecer a presença de vocês. Considerações finais, 30 segundinhos para a doutora Isabelle. Eu, na verdade, quero falar para esse telespectador. Tá? Esse último. Eu quero dizer para ele que existe uma lição em todo desafio, mas nós precisamos estar abertos para aprender, porque nós só mudamos quando aprendemos verdadeiramente. E é essa lição que vai o conduzir para o propósito que ele tem aqui. Então, todo desafio nos tira da zona de conforto. E existe muito aprendizado em tudo que nos acontece. Então era essa mensagem que eu gostaria de deixar. Doutor Marcos Leite, pastor Marcos Leite. Marcos Duarte. Queria agradecer, Paulo, por estar aqui nessa tarde. Queria agradecer por essa... Só fazer um registro aqui. O pastor Marcos, ele era da igreja Renascer, né? Era um braço direito do bispo Hamilton, que era uma pessoa muito querida nossa, né? O bispo Hamilton, que é um bispo roqueiro, né? E eu achava o maior barato que ele tinha uma banda chamada Resgate, né? E essa banda fazia um sucesso danado no Brasil. E o ensaio era nos palcos, né? Não tinha tempo para ensaiar, porque era um bispo no norte, outro no sul, outro não sei aonde, né? E eles ensaiavam no palco, né? E eu não sei se o Dr. Marcos chegou a fazer parte da banda, mas eu tenho para mim que ele era produtor e empresário. Eu não tenho essa. Infelizmente, a minha veia roqueira não me deixou chegar tanto. Mas vamos dizer assim, eu não vou falar de frustrações, que eu não tenho mais, mas era um dos meus sonhos, né? A cabeleira também não deixou. A gente também não tinha cabeleira não, ele era cabelo curtinho. Agora, né? Mas antigamente era cabeleira. Considerações finais. Queria mais uma vez agradecer, queria falar sobre a importância e exaltar o programa, sobre a importância do tema. Falar, como você disse, que não é um tema elitizado, porque está dentro das famílias, sejam elas de que classe social elas sejam, e é importante a gente entender sobre, eu queria só destacar o autoconhecimento. Nós precisamos ter um tempo de investir no autoconhecimento, investir na pessoa. Eu termino a minha fala falando aquilo que a palavra de Deus diz: eu preciso amar ao próximo como a mim mesmo. Não dá para eu querer amar o outro sem que eu desenvolva amor a mim mesmo. Doutora Larissa. Gostaria de agradecer aqui mais uma vez o convite e complementando o que os doutores falaram, né? Que as pessoas que estejam nos assistindo entendam que qualquer pessoa, todo mundo tem uma mente, todo mundo tem um cérebro e todo mundo tem capacidade de treinar essa mente, esse cérebro para chegar onde eles quiserem. Então todo esse poder que a nossa mente tem está dentro de cada um de nós. Agora nós precisamos querer. Então, que vocês, através dessa nossa conversa aqui, dava para ficar o ano todo falando sobre isso, mas que vocês tenham pelo menos despertado uma sementinha aí dentro para que busque se conhecer cada vez mais e para que você melhore a sua vida através desse autoconhecimento. Muito obrigado a vocês. O tempo já terminou. Só lembrando que na sequência J. Ferreira, 8 da noite é Deval Barros e Fernanda Durão, e no final da noite aqui na grade de programação da TV Nova tem Hugo Esteves com o Toque Hugo. E nós voltamos amanhã, né? Amanhã é dia das bruxas, né? A festa do Halloween. Olha aí, pastor, você não vai. Vamos falar sobre isso. Tchau, pessoal. Até amanhã, 5 da tarde, se Deus quiser.